Saúdo a todos, amigos e irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para a gente meditar juntos em mais uns versículos da palavra de Deus. E hoje eu quero ler com vocês Jó 42, versículo 1 em diante, onde está escrito assim: Então Jó respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Convidos com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. Jó aqui, ele estava se arrependendo das coisas que ele falava e pensava a respeito de Deus, porque ele não compreendia o que estava passando. Então, muitas das vezes, ele falava algumas coisas, questionava a Deus pelas coisas que vivia, mas ele não compreendia o que Deus estava fazendo. E depois, no final da vida dele, ele entendeu que Deus é grande. Aqui, ó, bem sei que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Irmãos, o nosso Deus, ele não pode ser impedido, barrado, parado, impedido de trabalhar. Porque o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus do cristão, o Deus do crente, o Deus aquele que acredita nele, é denominado Deus pelo seu poder. Deus, ninguém pode impedir. A palavra já diz que, operando eu, quem impedirá? Ou seja, ninguém pode impedir a mão de Deus sobre a vida, sobre a minha vida e a sua vida. Ninguém pode impedir que Deus trabalhe em prol daqueles que o amam. Todos os projetos, todos os pensamentos de Deus não podem ser impedidos por mim, ou por você, ou por ninguém. Não há ninguém na Terra capaz, e no universo, melhor dizendo, capaz de impedir a ação de Deus sobre aquilo que Ele quiser fazer. Na minha vida, na sua vida, na vida de quem Ele quiser fazer. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus, Ele é capaz de todas as coisas. Tudo o impossível Deus pode fazer na vida daqueles que nele crê. Irmãos, muitas das vezes nós nos questionamos sobre Deus na nossa vida pelo modo de nós viver. Como Jó questionava Deus. A gente é assim também, o ser humano é assim, eu sou assim, realmente sou assim. E você é assim, todos são assim. Muitas das vezes a gente se pega questionado. Em alguma coisa ou outra nós questiona. Mas eu quero dizer para vocês, e essa palavra entra dentro do meu coração, porque eu preciso sempre dessa palavra, estar meditando nela, porque, como ser humano falho que sou, eu preciso também estar conectado nessa palavra, que nem tudo é como a gente quer, mas como Deus quer. Entendeu? Porque muitas vezes nós precisamos, é necessário nós passarmos pelo estreito, pelo vale, para que Deus trabalhe em nossa vida de maneira diferente. Porque muitas vezes a gente, por não compreender as coisas que Deus faz, a gente questiona.
Ah, meu Deus, por que está passando por isso e por aquilo? Mas muitas das vezes a gente e não compreende que é um processo da vida. A vida tem um processo. Em tudo existe um processo. Em todas as coisas existe um processo. E, e algumas vezes da vida a gente se magoa, se entristece por não compreender o trabalhar do Senhor na nossa vida. Então, meus irmãos, assim era Jó. Ele estava, louvado seja Deus, muitas vezes ele estava passando por algum processo e não compreendia, então questionava, perguntava, entendeu? Então, depois ele compreende que Deus, ele é o Todo-Poderoso. E que todas as coisas das quais ele passou foi para elevação espiritual da vida dele. E assim é comigo e com você. Não somos diferentes de Jó. Deus também trabalha em nossas vidas. É porque às vezes a gente quer da maneira que a gente acha que é correto. Mas nem sempre que a gente acha que é certo, está certo. Entendeu? Nem todos os caminhos que a gente acha que está trilhando, que a gente está trilhando, acha que é o caminho correto. Às vezes a nossa visão é o caminho correto, vamos dizer assim, para dizer melhor. Mas não é. Então Deus, ele confunde o sábio, entendeu? E os loucos dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Jó percebeu, aqui ó, como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó da cinza. Então, essa palavra, eu entendo que a gente vê muito falar de Deus. A gente vê muito falar das obras de Deus, das maravilhas de Deus, tudo que Deus faz, todas as coisas que está relatado nesse pergaminho e testemunho de irmãos, de pessoas que realmente passaram por algum processo na vida e que venceram e que dão testemunho, sobem no altar e nos dá referências boas de Deus. Mas quantas vezes a gente vê essas coisas no nosso dia a dia? E a gente está passando por dificuldades, lutas tremendas, desertos tremendos e não compreende. Mas todas as pessoas que não testemunham de Deus, todas as pessoas que falam do que Deus fez na vida dela, elas passaram por um processo antes. Assim como Jó passou por um processo. Então, meus irmãos, quero dizer uma coisa. Se estiver passando por processo, qual seja ele, qual seja o deserto, qual seja a luta, não desanime, não blasfeme contra o nosso Deus. Não deixe de acreditar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele move as águas por mim e por você. Ele move qualquer montanha por mim e por você. Irmãos, não se desespere. Não deixe a depressão te pegar. Não deixe as lutas acabar, entrar no seu coração e minar sua fé. Confia em Deus. Deus é maravilhoso. Deus, louvado seja Deus, ele veio salvar toda a humanidade. Todos estão debaixo dos estatutos do Senhor. Todos podem ser salvos, todos podem ser agraciados pela presença, pela graça de Deus em suas vidas. Mas, irmãos, Deus é para aqueles que crêem. Deus é para aqueles que crêem. Todos o que crê verá a glória de Deus. Irmãos, então, eu peço e falo assim, se você estiver passando por lutas e dificuldades, como todo ser humano passa, todas as pessoas passam. É de nós, ser humano, estar passando por lutas e dificuldades. Você sai num deserto, cai em outro.
sai numa luta e vem outra depois. Mas é tudo para edificação da gente, da nossa fé. É tudo, vamos dizer assim, para uma aprovação. Não é que Deus está provando a gente o tempo todo, mas a gente está no mundo ainda. O mundo sempre nos traz tristezas, sempre nos traz dificuldades, sempre nos traz armadilhas. Porque esse é o mundo, não é o mundo perfeito. E servir a Deus não significa que você está protegido ao ponto de não passar por dificuldades e lutas. Porque louvado seja Deus, se nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus, nós temos, louvado seja Deus, Deus em nossas vidas. Mas o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu venci e vós vencerão. Então, meus irmãos, enquanto estivermos por aqui, enquanto estivermos nesse plano espiritual terreno, nós sempre teremos dificuldades e lutas. O que, na verdade, importa é que em todas essas lutas nós temos que ter a convicção de que Deus está conosco, de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos seres humanos, nós somos iguais a todos, somos iguais a todos, em corpo, físico, espírito e matéria. E a Bíblia já fala que o sol nasce para os justos e para os injustos. Né? A chuva cai para todos. O sol nasce para todos. Louvado seja Deus. Não somos melhores que ninguém. Mas a diferença do cristão e daquele que crê em Deus é que nós sabemos que em todas as nossas lutas, o Senhor Deus Todo-Poderoso batalha conosco. Porque, louvado seja Deus, os milagres são para aqueles que creem. Todos que creem verão a glória de Deus. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, coisas terríveis, e a gente não compreende como vencemos, como chegamos do outro lado. É Deus. É Deus. Deus, Ele nos fortalece. Deus é o nosso refúgio, a nossa força. Então, meus irmãos, se estiver passando por dificuldade, por lutas, por enfermidades, eu não sei qual é o seu deserto, qual é a sua luta, qual é o vale que esteja passando, mas nunca tire os teus pés da presença de Deus. Nunca vire as costas para o nosso Deus. As lutas vêm, as dificuldades vêm. Quantas lutas você já passou no passado para estar aqui hoje? Quantas lutas? Quantas dificuldades nós tivemos no passado? Quantas perseguições, quantos levantes, quantos apontamentos do inimigo, quantas armadilhas nós passamos para estarmos aqui hoje. E enquanto nós vivemos nesse plano de vida, sempre vai ser assim. Mas o que nós não podemos é perder o contato com Deus. O que nós não podemos perder é a nossa fé. Louvado seja Deus. Não podemos perder a nossa comunhão com Cristo. Louvado seja Deus. Ele é o nosso escudo. É Ele que nos sustenta. Ele que nos dá graça. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu falo para vocês, meus irmãos, meus amigos, meus seguidores, estejam conectados na videira. Estejam conectados em Cristo o tempo todo. Se tiver no serviço, sempre que tiver oportunidade, no serviço, na escola, na faculdade, aonde você estiver, sempre esteja em oração, sempre esteja buscando, sempre esteja louvando, sempre esteja conectado
na videira, em forma de oração, em forma de adoração, em forma de louvor. Seja sempre conectado. O Senhor envia anjos para nos proteger e nos livrar. E se tivermos que passarmos por qualquer dificuldade, tenham certeza, Deus sempre estará conosco. Deus sempre nos dará a melhor resposta, a melhor saída. Nunca se sintam órfãos, nunca se sintam abandonados, nunca se sintam perdidos. Deus, Ele sempre está a nosso dispor. Confie em Deus. O mundo é mau, o mundo é maligno, as pessoas sempre estão tramando algo contra nós. As pessoas sempre estão se levantando contra nós no emprego, é na faculdade, é um vizinho, é uma pessoa que planeja o mal, é uma pessoa que sempre está apontando o dedo. Olha lá fulano, olha ciclano, olha o que ciclano, você viu o que o ciclano fez? Não sei como ele se veste, você viu fulano de tal? É sempre assim, isso é o tempo todo na vida da gente. Mas o que importa é você ter Deus dentro da sua vida, andar na direção do Senhor, fazer a sua trajetória, o seu caminho, a sua escolha certa. Ter dignidade, ter possibilidade, ter visão espiritual, ser um cara poderado, uma pessoa ponderada, uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual. Fazer referência ao Evangelho, ser a luz do mundo, não ser trevas, ser o sal da terra, aonde você estiver, que seja você alguém diferente, que seja você, aonde você pôr seus pés, que você seja uma luz, uma referência de Cristo na terra, onde se pôr os pés, que seja, louvado seja Deus, um representante dos céus na terra, ser luz e não trevas. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Estar sempre do lado certo da vida. Não importa a quem doa ou a quem doer. Você sempre caminhar diante de Deus com sinceridade, diante da sua vida. Ser uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, uma pessoa que busca ao Senhor. Mostrar a luz que há em você, para que todos vejam a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Louvado seja Deus. Então, essas palavras eu vou deixar para vocês meditarem. E se você estiver afastado do Evangelho, estiver afastado da casa do Senhor, estiver afastado da videira, da rocha que é Jesus, se liga. Nosso tempo está curto na terra. Cada dia que a gente amanhece e anoitece, é um dia menos que se vai. Então, desperta, ó tu que dorme, porque Jesus está voltando. Até uma próxima palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.